Fala galera do bem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai explorar um mundo repleto de especulação e de imaginação. A gente vai falar sobre as teorias que rondam o final das séries famosas. Ao longo dos anos, os fãs têm desenvolvido teorias mirabolantes e bastante intrigantes para tentar entender os desfechos das séries favoritas. Desde reviravoltas surpreendentes até interpretações metafóricas, a galera viaja bonito na maionese e leva a gente a enxergar essas obras de uma forma totalmente nova, se deliciando ali com algumas das teorias mais loucas que a mente dodói de alguns seres viventes é capaz de criar. Lost. Os fãs especularam sobre uma gama de teorias diferentes, desde a ilha sendo um experimento de realidade virtual até todos os personagens estarem mortos desde o início. Algumas teorias sugerem que a ilha é uma manifestação do purgatório, onde os personagens estão presos até eles resolverem os seus problemas pessoais. E aí, né? Breaking Bad. Uma teoria sugere que o Walter White, o personagem do Bryan Cranston, ele nunca existiu, e que era apenas uma persona que foi criada pelo Malcolm, que era o personagem do Bryan no Malcolm in the Middle, e mais uma série de outras teorias acabaram explorando aí a ideia de que o Walter White morreu no momento em que ele recebeu o diagnóstico da doença dele, e tudo que se segue ali adiante é a jornada pessoal dele, só que no além. Putz, o pessoal foi longe, hein? Friends. Essa é de lascar o cano. Algumas teorias sugerem que a Phoebe, na verdade, é uma moradora de rua com alguns problemas mentais. E tudo que a gente vê ali na série é a fantasia dela, enquanto ela observa ali o dia a dia dela com os amigos. Outras teorias, sugerem que o apartamento da Mônica é, na verdade, um manicômio e que cada personagem representa uma faceta da personalidade deles. Ou seja, cara, o povo é criativo pra caramba. Os Sopranos. O final ambíguo dessa série ele gerou muitas teorias, incluindo uma em que o Tony Soprano morre e o resto da série é somente a jornada dele pro além. Outras teorias sugeriram que o Tony Soprano estava em coma desde o início da série e tudo que a gente vê ali são os sonhos dele enquanto ele luta, entre a vida e a morte. Ou seja, Game of Thrones. Um final bastante controverso que rolou ali, os fãs inventaram algumas teorias, como por exemplo, o Westeros sendo uma ilha isolada e o restante do mundo tentando invadi-la. Pode ser, né? Quem sabe? Outras teorias sugeriam que o Bran Stark, na verdade, era o verdadeiro antagonista da série, manipulando ali todos os eventos possíveis para assumir o controle de Westeros. The Wire. Alguns sugeriram que todo o elenco da série é, na verdade, uma representação metafórica desse ciclo interminável de corrupção na sociedade. Outras teorias já exploraram a ideia de que o Omar Little, um dos personagens mais icônicos dessa série, é imortal e representa a justiça divina em um mundo completamente corrupto. The Walking Dead. Uma teoria bem estranha, bem bizarra, é que todo o apocalipse zumbi que a gente viu ali é somente o sonho do Rick Grimes, que é o personagem principal dessa série, enquanto ele está em coma, ou seja, barreira. Outras teorias ali sugerem que os zumbis são, na verdade, vítimas de um experimento governamental que deu muito errado, que deu muito ruim. E toda a série é uma representação das consequências desse experimento. Sherlock. Alguns fãs acreditam que o Sherlock e o Moriarty, na verdade, eles são a mesma pessoa. E todas as interações entre eles são nada mais, nada menos do que delírios, do próprio Sherlock. Outras teorias exploram a ideia de que o Sherlock é um viajante do tempo e que está tentando corrigir erros históricos, E o Moriarty, no caso, é o arqui-inimigo dele que está tentando impedir, que aqueles planos ali aconteçam. Twin Peaks. Uma série surreal que explora os mistérios por trás do assassinato da jovem Laura Palmer, na pequena cidade de Twin Peaks, desvendando ali segredos sombrios, estranhas forças sobrenaturais e tal. Algumas teorias sugerem que todos os eventos da série são parte de um sonho do personagem principal, que é o Dale Cooper, enquanto ele está preso numa dimensão alternativa, digamos assim. Stranger Things. Situada na década de 1980, essa série de ficção científica acompanha um grupo de crianças que se deparam com experimentos governamentais ultra secretos, criaturas sinistras e tal, em uma dimensão alternativa conhecida como o Mundo Invertido. Algumas teorias sugerem que o monstro da série é, na verdade, uma manifestação física de todos aqueles traumas emocionais que são enfrentados pelos personagens, enquanto outras teorias exploram a ideia de que a Eleven é uma viajante do tempo que está tentando consertar erros do passado, ou seja, meu Deus, cada um vai para um lado diferente.
The Office, uma comédia no estilo mockumentary que segue o cotidiano dos funcionários da Dunder Mifflin, né, que é uma empresa de papel, revelando as absurdas situações ali, dos relacionamentos bem complicados naquele ambiente de trabalho. Algumas teorias elas sugerem que todos os personagens, na verdade, são atores, né, contratados pela empresa para criar entretenimento interno. Enquanto outras teorias elas propõem que a empresa é uma fachada, né, para algumas atividades clandestinas do governo. Os Simpsons, uma família completamente disfuncional, mas amorosa, composta pelo Homer, né, pela Marge, Bart, a Lisa e a Maggie, enfrentando as aventuras e os desafios na cidade de Springfield. Cheia de personagens excêntricos, situações hilárias, e aí algumas teorias elas sugerem que toda a série, na verdade, é uma representação do purgatório, onde os personagens estão presos num ciclo infinito de eventos estranhos e completamente surreais. Bom, mais surreal do que a própria série, tá complicado. Black Mirror, uma antologia de histórias que exploram os impactos perturbadores e imprevisíveis da tecnologia na sociedade moderna, vai revelando ali os lados sombrios da inovação e da dependência digital. Algumas teorias ali sugerem que todos os episódios estão interligados num universo compartilhado, onde cada história é uma pequena peça desse quebra-cabeças aí, de uma narrativa muito maior sobre o próprio destino da humanidade. Supernatural. Dois irmãos, o Sam e o Dean Winchester, eles viajam pelos Estados Unidos caçando criaturas sobrenaturais enquanto eles lidam com as próprias questões familiares e enfrentam centenas de ameaças apocalípticas ali. Algumas teorias, né, sugerem que os Winchester, na verdade, eles estão presos num ciclo eterno de vida e morte, destinados a repetir as aventuras deles para sempre, enquanto outras teorias acabam propondo que toda a série é um sonho compartilhado entre aqueles dois personagens ali. Dexter. Pois é, a gente tem aí a história de um serial killer que trabalha como analista forense para o Departamento de Polícia de Miami, vivendo segundo um código ético que leva ele a dar cabo somente dos criminosos que escaparam da justiça. Algumas teorias ali sugerem que o Dexter, na verdade, é uma manifestação física do Anjo da Morte, enquanto outras propõem que ele é um experimento genético criado por uma organização secreta do próprio governo. Doctor Who. A jornada do Doctor, um alienígena viajante do tempo, né, que viaja naquela navezinha espacial, a TARDIS, né, explorando o universo, vai enfrentando diversas ameaças alienígenas, mudando o curso da história, enfim. E aí algumas teorias elas sugerem que o Doctor, na verdade, é um deus antigo que foi banido do seu mundo e agora viaja pelo universo em busca de redenção, né, enquanto outras teorias propõe que ele é uma inteligência artificial criada por uma civilização extremamente avançada que está ali brincando, né, de quebra-cabeça, montando os pedacinhos ali e tal, enfim. Westworld. Essa série mostra um parque temático futurista que é habitado por androides que são indistinguíveis dos seres humanos. Ali os visitantes podem viver as fantasias mais loucas, mais selvagens, levantando questões sobre a natureza da consciência e da própria moralidade. Algumas teorias sugerem que os eventos do parque, na verdade, são uma simulação criada por uma civilização extremamente moderna, né, extremamente avançada, alienígena, obviamente, e que está ali para estudar o comportamento humano, enquanto outras teorias propõem que aqueles androides ali são, na verdade, os verdadeiros governantes do mundo. Arquivo X. Dois agentes do FBI, o Fox Mulder e a Dana Scully, eles investigam casos paranormais e que não foram explicados. E aí enfrentam, né, conspirações governamentais, abduções alienígenas, um monte de fenômenos inexplicáveis, enfim. E aí vem aquele monte de teorias, né? Uma delas sugere que todos os casos investigados por esses dois agentes, na verdade, estão interligados e fazem parte de uma conspiração global para encobrir a verdade sobre a existência da vida extraterrestre. Outras, né, teorias já propõem que o Mulder e a Scully, na verdade, eles são a personificação de forças sobrenaturais opostas numa batalha eterna entre o bem e o mal. Avatar, a jornada de Aang. Essa série mostra o Avatar que deve dominar todos os 4 elementos e derrotar a Nação do Fogo para restaurar o equilíbrio no mundo, com a ajuda, né, obviamente, ali dos amigos dele. Algumas teorias sugerem que o Aang, na verdade, ele está preso num ciclo eterno de reencarnação, né, destinado a repetir a jornada dele a cada encarnação, enquanto outras teorias já propõem que os elementos, na verdade, representam aspectos da psique humana e a jornada do Aang é uma jornada de autodescoberta, ou seja, como se ele fosse um ser humano, né? House of Cards. Uma intrincada saga política que segue o Frank Underwood, né, que é um político manipulador que usa todos os meios necessários para alcançar o poder, explorando ali corrupção, traição e uma ambição assim desenfreada.
Algumas teorias sugerem que o Frank, na verdade, ele nunca morreu, né? A morte dele foi encenada para ele desaparecer, né, e assumir uma nova identidade. Já outras teorias já começam a sugerir que toda a série, na verdade, é uma peça de teatro, né, encenada pelo Frank para manipular simplesmente a opinião pública. Todo mundo sabe que tem uma outra historinha aí por trás, né, dessa série, mas vamos deixar isso aí para um outro momento. The Big Bang Theory. Uma comédia que segue um grupo de amigos geeks e nerds completos, assim, centrada nas interações sociais, paixões pela cultura pop e as desventuras românticas ali de todos eles. Algumas teorias sugerem que o Sheldon, na verdade, é um gênio autista e todas as interações dele com os amigos são parte do mundo imaginário dele. Já outras, né, suposições aí propõem que toda essa série, na verdade, é um programa de computador criado por uma inteligência artificial para estudar o comportamento humano. Com certeza ficaria iradinha, né? Seria uma inteligência que entraria em loop. The Witcher. Baseada nos livros do Andrei Sapkowski, essa série de fantasia ela segue o Gerard de Rivia, né, que é um caçador de monstros, mutante, enquanto ele navega por um mundo de magia, de política, de criaturas sobrenaturais e tal. Aí algumas teorias sugerem que o Gerard, na verdade, é um deus antigo que foi amaldiçoado a viver como um mortal, enquanto outras, né, teorias aí propõem que é um experimento genético criado por uma civilização extremamente avançada para combater uma ameaça extraterrestre. Então, para que lado você vai? Fargo. Inspirada no filme dos irmãos Coen, essa série antológica apresenta histórias independentes de crime, de violência e tal, em pequenas cidades dos Estados Unidos, cada temporada com um elenco e com enredos diferentes. Daí, né, vem a enxurrada de teorias, né? Algumas delas sugerindo que todos os eventos das diferentes temporadas estão, de certa forma, interligados e fazem parte de uma narrativa maior sobre a natureza humana e o destino, né? Enquanto outras teorias já propõem que toda a série, na verdade, é, digamos assim, uma representação metafórica do purgatório, né? Onde todos os personagens ali estão presos até eles resolverem as tretas deles, né? Umas com os outros, deles com o mundo, enfim. Vão ficar presinhos ali até, até se redimirem. The Crown. Uma dramatização da vida da rainha Elizabeth II e da família real britânica, essa série explora os bastidores do poder, os relacionamentos pessoais e os eventos históricos, né, que moldaram o século XX. Daí, lá vem as teorias, né, algumas delas sugerindo que toda a série, na verdade, é uma fachada para encobrir segredos muito obscuros ali da família real, enquanto outras já propõem que a rainha Elizabeth II, na verdade, é uma entidade sobrenatural que governa o Reino Unido há séculos. Então, né? Pois é. Dark. Uma série alemã de ficção científica que segue as complexas ramificações ali de uma viagem no tempo, vai explorando laços familiares, segredos super sombrios, os paradoxos temporais ali e tal, enfim. Algumas teorias sugerem que os eventos da série são, na verdade, uma representação extremamente complexa, né, e metafórica da natureza cíclica do próprio universo. Enquanto outras já propõem que os personagens estão presos num loop temporal eterno, destinado a repetir suas ações ali indefinidamente. Com que objetivo? Não sei. As pessoas levantam as teorias, mas não explicam muito bem. Mindhunter. Baseada em fatos reais, essa série segue 2 agentes do FBI que entrevistam assassinos em série para entender, né, as mentes e investigar os crimes brutais que eles, né, que cometeram, ajudando a desenvolver o perfil criminal moderno. Algumas teorias sugerem que esses serial killers entrevistados, na verdade, eles têm alguma conexão oculta com os eventos da trama principal, enquanto outras já propõem que os agentes do FBI estão presos também num ciclo eterno de caça aos serial killers e tal, destinados a repetir ali as investigações indefinidamente, ou seja, também com que objetivo a gente não sabe. O povo levanta as teorias, mas, né, parou no meio do caminho. The Haunting of Hill House, uma série de terror psicológico que segue uma família assombrada pelos eventos traumáticos que ocorreram na mansão Hill House e que vão explorando os laços familiares e os segredos ali que assombram, né, os membros daquela família. Daí, lá vem as teorias, né, algumas delas sugerindo que os fantasmas, na verdade, são projeções, né, das mentes dos personagens, enquanto outras já propõem que a casa é uma entidade sobrenatural que se alimenta do sofrimento humano. Tá, né? Então tá. Mr. Robot, um drama cibernético que segue um jovem programador que se envolve com um grupo de hackers, né, ativistas que planejam derrubar a corporação corrupta que controla o mundo. Algumas teorias aí vêm sugerir que o protagonista, né, o Elliot, na verdade, é uma inteligência artificial criada por uma corporação extremamente poderosa para manipular o mundo real. Enquanto vem outras aí na contramão propondo que toda a série, na verdade, é uma simulação de um computador criada por uma inteligência artificial
para estudar realmente o comportamento humano. The Mandalorian. Baseado no universo de Star Wars, essa série segue um caçador de recompensas solitário que viaja pela galáxia em busca de um trabalho enquanto ele protege um misterioso bebê da mesma espécie do Mestre Yoda. Algumas teorias sugerem que o Mandaloriano, na verdade, é um clone, né, do lendário caçador de recompensas Boba Fett, enquanto outras propõem que o bebê Yoda é, na verdade, uma arma biológica extremamente poderosa criada por uma raça alienígena extremamente avançada para destruir a Ordem Jedi. Brooklyn Nine-Nine, uma comédia que acompanha o dia a dia de uma delegacia de polícia no distrito de Brooklyn, em Nova York, e as trapalhadas dos detetives que trabalham lá. Aí vem as teorias para dizer que todos os personagens, né, que habitam aquele universo ali, na verdade são fantasmas presos na delegacia, enquanto outras, né, vêm na contramão aí dizendo que a delegacia, na verdade, é uma fachada para uma organização secreta do governo que investiga atividades sobrenaturais. Eita ferro, é complicado. E tá aí, pessoal, sabe? Eu espero que tu tenha gostado aí de explorar essas teorias malucas sobre o final de séries famosas, tanto quanto eu. E você, tem alguma teoria favorita aí sobre o final de alguma série famosa, de alguma série que você tenha gostado? Deixa aí nos comentários abaixo pra gente continuar essa conversa num outro vídeo. Não esquece de deixar aquele like maroto aqui, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e com certeza a gente já sabe, né? O próximo encontro já está marcado e a gente vai se ver no próximo set. Corta!